Embarque conosco em uma jornada para o coração da selva, em um mundo que poucos humanos já tiveram a oportunidade de testemunhar. No canto mais profundo desse reino verde, vemos uma força inigualável da natureza, um gigante tranquilo que comanda o respeito de todos que o encontram. Hoje, no Ordinário Selvagem, você verá tudo o que precisa saber sobre os gorilas. Então, clique no like, se inscreva caso ainda não for inscrito e vamos nessa! Infelizmente, acidentes envolvendo gorilas, zoológicos e humanos acontecem ano após ano. Seja por fuga ou cair dentro de um recinto desse primata, tudo fica muito perigoso quando pensamos em gorilas. E na natureza também não é diferente. Imagine que você está conhecendo as montanhas de Ruanda, quando do nada você dá de cara com um gorila. O que fazer? Esse é o Ordinário e hoje vamos descobrir como sobreviver ao ataque de um gorila. Então, deixe seu like e vamos nessa! Estar cara a cara com um gorila gigante deve ser, no mínimo, paralisador. Por isso, fique atento ao fazer viagens exploratórias em ambientes naturais. E caso você esteja em um zoológico e um gorila resolva fugir da jaula, calma! Espere alguém treinado para sair do local. Mas em um encontro cara a cara com um gorila, o que fazer? Em geral, os gorilas são animais calmos e pacíficos e só atacam se sentirem ameaçados. Por isso, manter a calma é muito importante. Não se apresente como uma ameaça para o gorila. Se você pensa que pode derrubar um gorila numa luta, é melhor você pensar de novo. Como já mostramos aqui no canal, isso é impossível. Como os maiores primatas vivos, eles podem pesar pouco mais de 200 quilos. Uma briga com eles seria como ser atropelado por um caminhão. Manter uma boa distância do gorila é uma ótima prática, pois se ele sentir que você está invadindo o espaço dele, então ele ficará nervoso. Tente não gritar ou fazer barulhos, isso irá chamar sua atenção e então fazê-lo ficar curioso para saber o que você é. Porém, se o gorila começar a grunhir e a bater no peito, as coisas podem ficar feias rapidamente. Não corra, os gorilas respondem à competição e podem encarar o sprint rápido como um desafio. E confie em mim, você não vai querer correr contra um gorila. Eles podem atingir velocidade de até 40 km por hora, mais rápido do que você, com toda certeza. Ainda mais se você não anda praticando muitos exercícios e comendo muito fandangos, Doritos e Ruffles. Não olhe nos olhos de um gorila, ou faça qualquer movimento brusco. Eles não gostam de serem observados, é melhor olhar para o chão. Isso te fará parecer menos ameaçador. Além disso, por mais entusiasmado que esteja vendo essa besta frente a frente, não sorria nem trave o seu maxilar. O ranger dos dentes é visto como um sinal de agressão aos gorilas e eles podem entender como um insulto ou um convite para uma briga. No mundo da sobrevivência, ser alto pode ser uma característica vencedora na maioria dos casos, mas não contra um gorila. Lembre-se, se ele se sentir ameaçado, irá atacar. Ponto final. Então tente ficar o menor possível. E isso mostrará ao gorila que você não é o dominante. Fingir dormir ou até comer folhas com movimentos lentos também pode funcionar. Gorila na minha frente, você abaixa e começa a mastigar capim. Ó, fiz certinho agora, tá? E se todas essas dicas não fizerem com que o gorila perca o interesse em você, só te resta rezar. E rezar muito, mas muito mesmo. Se fosse com você, o que faria para sobreviver? Me conta aí nos comentários, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Fortes e habilidosos, gorilas são donos de uma força monstruosa. Quem ousaria tentar derrotá-lo em uma batalha? Esse é o Ordinário e hoje veremos 6 animais que podem sim vencer um gorila. E veja,
Produzir esse tipo de conteúdo é sempre desafiador. Além de comparar dados, nós precisamos fazer com que o vídeo agrade o maior número de espectadores possível. E provavelmente você está assistindo esse vídeo à noite, mas deixa eu te contar uma coisa, são exatamente 6h27 da manhã nesse momento que eu estou gravando esse áudio. Então, por favor, é de graça, ajuda nosso trabalho e deixa o seu like. Eu tenho certeza que o número 1 da nossa lista vai te surpreender muito. Então, deixa seu like e vamos nessa! Os gorilas são grandes primatas que demonstram muitas emoções semelhantes às emoções humanas, incluindo o riso e a tristeza. A ciência acredita que essa semelhança se deve ao fato de que nós humanos compartilhamos mais de 90% do nosso DNA com os gorilas. Musculosos, altos, com mãos enormes e caninos afiados, ninguém gostaria de encarar um gorila de mau humor. É certo que gorilas podem vencer muitas lutas, porém, ninguém é indestrutível. Então vamos analisar nossa lista. 6. Hipopótamo. Em terra, um hipopótamo derrotaria um gorila com pouco esforço, mas na água, um hipopótamo consegue destruir um gorila sem nenhum esforço. E nem vamos entrar na questão peso e comprimento, que sim, já seria um conjunto necessário para vencer um oponente. Porém aqui no canal tem sempre uns sabichões que afirmam veementemente que peso e tamanho não são fatores que podem definir uma luta. A musculatura de um hipopótamo é rígida e definida, também é revestida por uma camada grossa de gordura. Dito isso, o hipopótamo torna-se difícil de abater, pois, para atingir um órgão vital, teria que ultrapassar muitas camadas para chegar lá. Os gorilas atacariam com socos, mordidas, mas seus dentes não conseguiriam fazer o trabalho antes que ele fosse golpeado por um hipopótamo. Os dentes dos hipopótamos são compridos e fortes o suficiente para arrancar os membros do gorila em uma batalha. O hipopótamo poderia vencer um gorila com apenas uma única mordida. Além das mordidas e cabeçadas que poderiam resultar em arremessos, os hipopótamos ainda possuem as patas, que com certeza esmagariam o primata. Se o gorila atacasse por cima no dorso do hipopótamo, nem assim ele venceria. Não conseguiria manter o equilíbrio, pois o hipopótamo se agitaria até que ele viesse ao chão e aí o receberia com golpes. 5. Urso pardo. Os ursos pardos são maiores que os outros ursos e também mais fortes. Dependendo da subespécie do urso pardo, ele poderia derrotar um grande felino. Então por que não derrotar um gorila? A luta aqui não seria rápida. Eu acredito que os fortes golpes de um gorila o daria sim uma vantagem. Talvez ele ganhasse algumas vezes, mas a vitória não seria eterna. Ursos pardos não vão à caça com frequência, mas quando vão são conhecidos por matar alces que são muito maiores do que os gorilas. Esses ursos possuem garras longas e a pele de um gorila é fina. Isso faria com que o urso deferisse golpes que romperiam articulações e provocariam hemorragias severas no primata. Enquanto o gorila tenta esmagar o urso pardo com as mãos, as garras enormes do urso pardo cortariam a sua carne, fazendo perder sua força. Isso seria o suficiente para o urso encontrar a oportunidade perfeita para uma mordida certeira. 4. Leão. Tanto o leão como o gorila são oponentes duros na queda. Porém, leões estão habituados à caça quase que diariamente. A resistência de um leão em combate é absurdamente grande, pois além de lutarem entre si pelo direito ao acasalamento e liderança do orgulho de leões, eles patrulham quilômetros com o objetivo de proteger seu território. Um leão adulto pode abater sozinho um jovem elefante, e com o gorila não seria diferente. Com um corpo projetado para caça, além de maior resistência física, leões possuem garras retráteis somadas a patas dianteiras fortes, o suficiente para parar por alguns segundos as suas presas. Se o leão o atacasse por cima, enfiaria suas garras nos ombros do primata e daria uma mordida certeira bem na nuca. Se o gorila conseguisse reagir e atirasse o leão no chão, o felino ainda teria a chance de morder embaixo do pescoço do gorila, o sufocando. Não que eu esteja subestimando o gorila. Eu realmente acredito que o leão não ganharia sempre. Afinal, socos bem colocados poderiam estourar os órgãos internos do felino antes mesmo dele tentar contra-atacar. Gorilas também podem levantar quase o triplo do seu peso corporal e poderiam arremessar um leão adulto.
mas isso gastaria muita energia, e caso o leão se recuperasse da queda, ele teria um hiato de tempo para atacar sem receber nenhum tipo de defesa por parte do primata. 3. Crocodilo. Nesse encontro, um crocodilo adulto certamente ganharia. São bem maiores e possuem uma das mordidas mais fortes do reino animal. Como crocodilos, os únicos golpes que poderiam dar algum resultado positivo para o gorila seriam na cabeça do réptil. Entre socos e chutes nesse local, o gorila teria sim uma chance, mas uma única mordida do crocodilo bastaria para arrancar literalmente um bom pedaço de carne do gorila. Assim, o gorila perderia o controle dos golpes devido ao tamanho da dor que ele sentiria. O couro do crocodilo é grosso e as mordidas dos gorilas não causariam ferimentos sérios. Se a briga fosse dentro da água, bastaria que o crocodilo mordesse e o segurasse para que ele morresse afogado. E em minutos o crocodilo teria um jantar diferenciado disponível. 2. Tigres. Tanto os tigres como os gorilas de dorso prateado são reis dos seus próprios ambientes. Eles são animais grandes, poderosos e inteligentes. Devido à inteligência de um tigre, ele saberia que um gorila não seria um alvo fácil e avaliaria a situação até ter o momento exato para atacar. Tigres podem esperar por longos períodos para ter certeza que seu ataque será bem sucedido, e não seria diferente tendo como alvo um gorila. O tigre possui uma esquiva mais rápida, garras mais longas e caninos mais grossos que seriam um conjunto perfeito para fazer com que o gorila sangrasse rapidamente. Tigres podem arrastar presas grandes por quilômetros até encontrar um local seguro para se alimentar. Esse comportamento comprova que um tigre é muito resistente e tem um grande fôlego para enfrentar longos períodos onde o seu físico será exposto à prova. Penso que, devido às qualidades de caça do tigre, ele pode emboscar um gorila e abatê-lo. No processo, ele sofrerá golpes, inevitavelmente, mas nada que o levasse a condições fatais de ferimentos. 1. Chimpanzés. Sim, isso também foi uma surpresa para mim. Mas enquanto pesquisava sobre esse tema, vi em vários veículos de comunicação brasileiros e gringos que há registros de alguns ataques mortais de chimpanzés a gorilas. Eles começaram a ser registrados em 2019. O ataque em questão aconteceu no Parque Nacional Loango, no Gabão, e foi visto por pesquisadores que estudavam o comportamento desses dois grandes primatas. Cientistas não entenderam o porquê do súbito ataque de fúria do grupo de chimpanzés sobre gorilas. Eles acreditam que pode ter relações com mudanças climáticas, já que os grupos viviam no mesmo parque de conservação há anos. A pesquisadora-chefe, Lara Southern, disse que inicialmente eles ouviram gritos vindo da parte dos chimpanzés e acharam que era apenas uma comunicação comum, mas o grande bando de chimpanzés se organizaram e atacaram 5 gorilas, sendo que 2 foram abatidos e 3 ficaram extremamente feridos. Outro ataque se repetiu em junho de 2021. Os combates duraram cerca de 50 a 70 minutos e mostraram o quanto que um bando organizado de chimpanzés pode ser fatal. Os dados foram enviados para as universidades especializadas em primatas na Alemanha para serem analisados e tentarem criar hipóteses viáveis para esse nível de violência entre os primatas. Por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Essa é a forma que você tem de nos apoiar e não custa nada. Me conta aqui nos comentários o que achou da nossa lista e eu vou adorar saber a sua opinião. Doente, menosprezado e traído, porém com um retorno triunfante para reinar nas terras de Ruanda. Um gorila que superou a si mesmo ou um destino abençoado com a velha e boa sorte? Seria possível? Por ser um parente tão próximo do ser humano, muitos de nós nos identificamos com histórias de primatas, ainda mais quando elas estão documentadas, provando sua veracidade. Talvez seja isso que tenha dado a esse gorila o título de rei. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje você irá conhecer a incrível história do gorila Titus e como ele venceu os desafios de sua vida na selva, mas foi traído em seus dias finais.
Então, clica logo no botão do like e se você é novo por aqui, considere se inscrever. Se ainda não nos segue em nossas redes sociais, essa é a hora de começar a acompanhar os bastidores por trás de nossos canais aqui no YouTube. Clique no like e vamos nessa! A história contada é baseada nos registros do site Gorilla Fund e no famoso documentário Titus, The Gorilla King, o qual eu recomendo que você assista. Agosto de 1974, Centro de Pesquisa de Karizoki, Parque Nacional dos Vulcões, Ruanda, África. Nas montanhas do Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda, foi fundado um centro de pesquisa de nome Karizoki, que monitora, estuda e incentiva a reprodução de gorilas das montanhas. Em 1974, a pesquisadora Kelly Stewart notou que um dos 2 novos filhotes de gorilas sofria de convulsões frequentes. Ela avisou a líder da equipe de cientistas do centro de pesquisa, Dian Fossey, que quando soube de tal informação, acreditou que o pai do filhote enfermo iria abatê-lo, pois na maioria dos grupos familiares de gorilas, o indivíduo fraco ou doente é eliminado para que o bando permaneça forte. Isso é muito comum não só em meio a primatas, mas também no geral da vida selvagem. O pai desse filhote era o líder, também chamado de Silverback, e os cientistas acreditaram que era questão de tempo até que ele desse fim à vida do pequeno gorila. Porém, as convulsões pararam e o gorila foi muito bem aceito em seu bando. Com a permanência dele, os biólogos do local o batizaram de Titus. Os dias de tranquilidade acabariam rapidamente e Titus enfrentaria o gosto amargo do luto e da solidão. Tudo seria questão de tempo. O Parque Nacional dos Vulcões era invadido periodicamente por caçadores ilegais que abatiam todo tipo de animais selvagens. Por mais que os guardas florestais fizessem patrulhas diárias, o local é muito grande e caçadores furtivos se achavam no direito de interferir na lei da selva. O gorila cresceu e 4 anos depois do seu nascimento, o jovem Titus viu seu bando ser massacrado por um desses caçadores impetuosos, que covardemente abateu os machos do bando e alguns filhotes. As fêmeas fugiram, abandonando os poucos sobreviventes, e Titus conseguiu escapar por ter se escondido em cima de uma árvore. Ele ficou ali assistindo tudo em silêncio. O animal que muitos de nós julgamos irracional teve a vida de sua família roubada pela ganância humana. Paralisado de medo, Titus ficou escondido por horas, pois o barulho dos tiros pareciam que ainda ecoavam em meio à vegetação manchada de sangue. Agora, ele estava totalmente sozinho. Seu pai, o líder do bando, que o aceitou mesmo com suas limitações da infância, estava sem vida, assim como os outros machos. Sua mãe e outras fêmeas tinham fugido. Titus tinha 2 opções: se afundar no luto e definhar pouco a pouco, ou encontrar uma outra forma de sobreviver, e pela primeira vez ele escolheu recomeçar. Ao andar pelas montanhas de vegetação densa de Ruanda, Titus encontrou um grupo de 5 machos liderados por um silverback mais velho, e mais uma vez o destino sorriu para ele, pois Titus tinha apenas 4 anos, os demais gorilas eram adultos e não tinham o porquê aceitá-lo ali. Afinal, um jovem gorila se tornaria mais forte do que eles em um futuro próximo, mas os machos adotaram Titus, talvez pelo medo que seu olhar denunciava, e por alguns anos Titus aprendeu tudo o que podia com gorilas mais experientes. Esse grupo de machos conseguiram atrair fêmeas de outros bandos, e um novo grupo sem laços sanguíneos próximos estava formado nas montanhas. Titus era o caçula e ainda não possuía idade reprodutiva, mas viu novos integrantes nascerem e acolheu cada um deles. O gorila Titus tinha uma nova família que estava consolidada e crescendo. Sabemos que a selva pode aplicar peças engenhosas em seus moradores, e para um gorila que tinha escapado do abate algumas vezes, o fim não seria um dos melhores. Afinal, a sorte não fica presente conosco para sempre. Mas antes disso, ele viveria dias de glória. Titus cresceu e quando ficou adulto se tornou o maior e mais forte do seu bando. O velho Silverback, líder daquele bando, perdeu sua vida devido à idade. Titus sabia que sua hora tinha chegado e com gritos fortes e exibindo sua musculatura, ele mostrou para todos que o novo líder seria ele.
Notícia que o bando aceitou muito bem. Todos sabiam que as montanhas tinham um novo rei, e esse rei era Titus. Ele viu seus filhotes nascerem e desfrutou de um tempo de abundância. Os demais machos também estavam ficando idosos e perderam sua vida um após o outro. Essas perdas afetavam diretamente o rei, o fazendo lembrar de seu passado doloroso. Era possível ver sua expressão triste toda vez que ele encontrava um de seus amigos já sem vida. Os anos passaram e o filho mais velho de Titus se mostrou tão forte e poderoso como seu pai. Eram visíveis as semelhanças físicas, porém o caráter de Titus e seu filho mais velho eram muito diferentes. Na primeira oportunidade que teve, o filho de Titus tentou usurpar a coroa, desafiando seu pai para um duelo. O jovem gorila era forte, porém inexperiente, e não só perdeu a briga para Titus, como foi expulso do bando por ele. Por mais que doesse ver seu filho mais velho partir, era a coisa certa a se fazer no momento. Titus era saudável e tinha energia para governar por mais algum tempo. Titus conduziu seu bando para uma outra área, com medo do seu filho retornar e o atacar de forma desprevenida. Mas nessa viagem, o que mudou não foi apenas o território, mas a lealdade do seu bando. O bando de Titus contava com 25 gorilas, entre adultos, machos e fêmeas, e mais alguns filhotes. Quando eles se estabeleceram no alto de uma das montanhas do Parque Nacional dos Vulcões, outro macho dominante, que possuía um bando tão grande quanto o de Titus, o desafiou para um duelo. A briga foi muito equilibrada e ambos os gorilas saíram vivos, porém muito machucados. O adversário de Titus aparentava ser 2 ou 3 anos mais jovem que ele, e essa característica fez com que vários integrantes do bando de Titus fossem por vontade própria para o outro bando. Dos 25 membros da família de Titus, ficaram apenas 6. Titus se sentiu traído e desolado. Seu olhar perdido percorria os relevos na esperança de ver um dos seus retornar, mas isso nunca aconteceu. Alguns anos se passaram e Titus conseguiu governar seus poucos súditos, gerar alguns filhotes, fazendo o bando crescer um pouco mais. A idade chegou para Titus e ele já não sentia mais o vigor que a juventude lhe oferecia. Não foi só o cansaço de um gorila velho que o tempo trouxe para ele, mas também aquele que um dia Titus expulsou do seu bando. Seu filho mais velho tinha retornado, agora com a experiência de combate a seu favor, e com certeza ele se aproveitaria da idade avançada do seu pai. No dia 14 de setembro de 2009, os trabalhadores do Centro de Pesquisa de Carizok encontraram o filho de Titus gritando em meio às árvores e batendo no peito, se auto-intitulando o novo rei daquele bando de gorilas da montanha. Ao seu lado, Titus estava caído sem vida, encerrando um ciclo de 35 anos de superação, um pouco de sorte e muita luta. A história desse gorila foi eternizada e seu legado de vida lembrado entre os amantes de histórias selvagens. Enquanto vivo, o rei dos gorilas mostrou que nada conseguia pará-lo, e até mesmo quando tudo parecia perdido, ele conseguiu recomeçar não apenas uma, mas 2 vezes. Pode-se dizer que para um gorila de vida livre, Titus teve sim uma vida gloriosa e cheia de acontecimentos marcantes. Tanto é que hoje estamos aqui contando um pouco do que viveu esse grande primata. Comenta o que você achou e se tem mais alguma informação sobre Titus, por favor, compartilhe ela conosco. Deixe seu like para ajudar nosso trabalho aqui no YouTube. É rápido e de graça, é apenas um clique. Por favor, se inscreva caso ainda não seja inscrito e faça parte da nossa comunidade. Em uma floresta tropical exuberante, um gigante reina entre as árvores. O gorila, um ser poderoso e inteligente. Ele desperta a admiração de todos os seres vivos que cruzavam seu caminho. Dizem por aí que a história desse primata remonta a 2.500 anos atrás, quando um explorador de Cartago encontrou a criatura peluda e a apelidou de gorila, e assim começou o legado do maior primata do mundo. Se essa história é real, eu não sei, mas o que eu tenho certeza é que gorilas são os mais fortes entre os primatas. Então, por que não comparar essa força com seus semelhantes? Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje iremos falar um pouco sobre a força de um gorila comparada a outros primatas. Então já clica logo no botão do like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Eu tenho certeza que um determinado primata dessa comparação irá te impressionar quando revelado o que ele pode fazer contra um gorila. Clique no like e vamos nessa!
Em meio à vegetação densa, o gorila caminha com seu corpo maciço, pesando entre 156 e 260 quilos em natureza, se levarmos em consideração todas as espécies e subespécies. Seu pelo espesso cobre a maior parte do corpo, mas seu rosto, peito, palma das mãos e sola dos pés são desprovidos desses mesmos pelos, revelando feições muito similares a humanas e uma habilidade genuína. Neste reino dividido entre as copas das árvores e o solo, gorilas podem viver de 35 a 40 anos. Existe cerca de 125 mil indivíduos divididos entre 4 subespécies. Os gorilas das terras baixas ocidentais, também chamados de gorila ocidental das planícies, o raro gorila Cross River, o gorila da montanha e o gorila das terras baixas orientais ou das planícies orientais. Vamos conhecer os números de força relacionados aos gorilas, para depois compararmos ele com outros primatas. Se compararmos a sua força com o ser humano, perdemos miseravelmente. De acordo com um estudo, um gorila pode ser de 4 a 14 vezes mais forte que humanos atléticos. Essa variação depende do gênero e subespécie do gorila. Mas mesmo se ele for 4 vezes mais forte do que nós, isso já é muito. Enquanto um gorila macho de dorso prateado pode levantar até 2.000 quilos, um ser humano bem treinado ergue entre 400 a 500 quilos. Isso só prova o quão inferiores nós somos. A força dos gorilas é incrível, especialmente ao realizar certas ações. Com seus braços enormes, peso corporal e massa muscular, eles são capazes de enfrentar qualquer ameaça. Além disso, seu poder de mordida é surpreendente, atingindo cerca de 1.300 PSI. Afinal, seus dentes são capazes de triturar bambus. Mas, diante de todo esse poder, como se comparam os gorilas com os outros primatas? E é o que nós vamos ver agora. Gorila versus orangotango. Os dois são grandes primatas, porém habitam regiões completamente distintas do mundo e nunca interagem em seu habitat natural. Os orangotangos, seres inteligentes e habilidosos, passam a maior parte do tempo nas copas das árvores. Eles possuem força de 2 a 7 vezes maior que a de um humano, dependendo do gênero e subespécie, com uma mordida de 600 PSI e a capacidade de levantar até 300 quilos. Devido à sua locomoção pelas árvores, os orangotangos desenvolveram corpos fortes e braços poderosos. Raramente os machos são vistos lutando por causa de uma fêmea. Eles a atraem com sons altos e não pela força. Porém, quando isso acontece, o embate é um espetáculo incrível de força e poder. Contudo, apesar de impressionantes, os orangotangos não são mais fortes que os gorilas, como você pode perceber nos números citados. Enquanto os orangotangos são adaptados à vida nas árvores, os gorilas se movem com facilidade nas árvores, mas também no solo, levando vantagem em combate em qualquer um dos dois ambientes, pois eles são mais fortes e possuem uma mordida mais poderosa. Além disso, os caninos afiados dos gorilas são uma arma letal, além de sua maior capacidade de esquiva. Gorila versus chimpanzé. Os gorilas são significativamente mais poderosos que os chimpanzés. A diferença de tamanho e características físicas entre os dois primatas é notável. Os gorilas são muito mais pesados e altos, enquanto os chimpanzés pesam entre 22 e 68 quilos e têm uma estrutura corporal mais esguia. Comparados aos humanos, os chimpanzés não são mais fortes, eles são mais habilidosos. A força de um gorila é suficiente para derrotar até 3 chimpanzés em uma única batalha. Os gorilas possuem maior massa muscular e uma mordida muito mais forte também. No entanto, enquanto os gorilas são pacíficos, os chimpanzés são agressivos e muito habilidosos. Um estudo revelou que durante um ataque, o gorila lutaria para executar seu oponente de forma imediata, enquanto o chimpanzé tentaria mutilar seu oponente, o fazendo sofrer pelo máximo de tempo que conseguisse. Um chimpanzé poderia causar algum dano ao gorila? Sim, ele é mais rápido e também possui caninos afiados. Porém, em um embate, 1 a 1, o chimpanzé perderia.
Já ocorreu um caso real de chimpanzés abatendo não um, mas 3 gorilas. Isso aconteceu em natureza, e especialistas observavam a convivência de gorilas e chimpanzés no Parque Nacional Luango, no Gabão. Eles registraram alguns conflitos em que bandos de 12 a 20 chimpanzés atacavam gorilas separadamente. E um tempo depois, um grupo maior de chimpanzés atacou 5 gorilas, um macho, 2 fêmeas e 2 filhotes, abatendo uma fêmea adulta e 2 filhotes em um combate bem orquestrado e fazendo com que os gorilas não se aproximassem mais do território dos chimpanzés. É importante ressaltar que o líder dos gorilas, ou seja, o dorso prateado deles, não estava presente no confronto. O gorila macho envolvido era adulto, mas não era o líder do bando. Brigas assim foram relatadas e registradas outras vezes, mas em suma, o gorila é mais forte que o chimpanzé, porém perderia contra um grupo igual ou superior a 8 chimpanzés. Gorila versus bonobo. Os bonobos são nossos parentes mais próximos, compartilhando 98% do nosso DNA. Eles são cobertos por pelos escuros e são cerca de 2/3 do tamanho humano. Suas feições são assustadoramente quase humanas. Um macho adulto pode chegar a 60 quilos, mas normalmente os bonobos são menores que chimpanzés e possuem pernas mais longas, braços mais curtos e troncos mais estreitos. Sua aparência geral é mais arredondada e possuem crânios mais achatados. Apesar de não serem tão agressivos quanto os chimpanzés, em momentos de escassez de alimento, os bonobos também caçam pequenos mamíferos, incluindo outros macacos. Mesmo em uma situação ligeiramente desfavorável, eles podem agir como os chimpanzés e, apesar de não serem tão fortes quanto eles, ainda assim são capazes de infligir danos graves. No entanto, em comparação com um gorila, os bonobos não teriam chance alguma, pois além de serem menores que os chimpanzés, seus caninos também possuem um tamanho menor, e no quesito estratégia de ataque, eles também deixam a desejar por ter um comportamento mais pacífico. Sua força nem se compara com a de um gorila. Eles só venceriam caso estivessem em um grande número para atacar apenas um gorila que estivesse totalmente sozinho. Gorila versus Drill. O Drill é um macaco de rabo curto, de comportamento explosivo e altamente agressivo, com caninos assustadoramente grandes e afiados. Ele poderia ferir gravemente um gorila, pois a pele do mesmo é fina. Uma mordida bem colocada de um Drill poderia não só perfurar a pele, mas danificar o músculo do local de forma profunda. O Drill é pequeno e leve, medindo 70 centímetros e pesando de 17 a 22 quilos. Com certeza o gorila é mais forte, porém o Drill é muito mais rápido e muito mais agressivo, e se ele tivesse a sorte de colocar uma mordida bem no pescoço de um gorila, esse seria um fim para o mais forte entre os primatas. Claro que eu colocaria essa possibilidade do Drill aqui, pois se tem algo que a mãe natureza é especialista, é em nos surpreender, não é mesmo? Após todas essas comparações, fica claro que os gorilas são superiores a qualquer outro primata, porém um golpe profundo poderia acabar com ele, assim como com qualquer outro animal. Seria raro isso acontecer? Sim, mas a possibilidade existe. Eles são os maiores, mais musculosos e mais perigosos entre todos esses animais aqui, apesar de serem considerados como tendo um comportamento tranquilo. Eu é que não me arriscaria a ficar cara a cara com um gorila. No entanto, essa discussão pode continuar por muito tempo e a opinião de cada um pode variar. Por isso, deixe seu comentário e diga qual primata você acha o mais forte e por quê. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais como esse, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal ativando o sininho de notificações para receber mais curiosidades e informações interessantes sobre o mundo animal. Cerca de 200 quilos de puro músculo, com uma altura significativa e altamente habilidosos, gorilas são um dos animais mais fortes que a humanidade conhece. E existe uma subespécie ainda maior do que as demais. Prepare-se para ficar impressionado. Você já viu uma criatura tão poderosa e inteligente quanto um gorila? Esses animais gigantes chamam a nossa atenção devido à sua força e seus caninos monstruosos. Surpreendentemente, eles são parentes muito próximos de nós, humanos, e possuem habilidades cognitivas e sociais notáveis.
Fique conosco, pois mergulhamos no mundo fascinante dos gorilas, explorando suas diferentes habilidades, descobrindo sobre o maior gorila do mundo. Acredite, você não vai querer perder isso. Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje veremos sobre o maior gorila do mundo, e não é o King Kong. Portanto, se você curte conteúdos como esse, então já clica logo no botão do like, se inscreva caso ainda não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que adora vídeos de animais. E vamos nessa! Você sabia que o gênero gorila é composto por 2 espécies e 4 subespécies fascinantes? Vamos conhecê-las. Segundo o site Easy Animals, os tipos de gorila são o gorila ocidental, que se divide em 2 subespécies. O gorila das terras baixas ocidentais, também chamado de gorila ocidental das planícies, e o raro gorila Cross River. Por outro lado, a espécie gorila Berigay, ou gorila oriental, nos apresenta outras 2 subespécies. O icônico gorila da montanha e o imponente gorila das terras baixas orientais, ou das planícies orientais. Lembrando que em cada uma dessas subespécies geralmente haverá o gorila de dorso prateado, que será um macho maior e mais forte com uma coloração prata em suas costas. Ele se tornará o líder do seu bando. Agora, você deve estar se perguntando, qual dessas subespécies de gorila é a maior? A resposta é o gorila das terras baixas do leste, também chamado de gorila ocidental das planícies. Eles são os maiores sim, porém não são os mais pesados, ok? Machos adultos, quando estão de pé, podem chegar a medir 1,90 m. Entre os gorilas, os machos sempre serão maiores que as fêmeas, e os machos selvagens do gorila ocidental das planícies podem chegar a pesar 209 quilos. Em cativeiro, eles podem chegar até 260 quilos. Porém, os mais pesados são os gorilas das montanhas, ou seja, o gorila oriental, que pode ser encontrado nas montanhas do Congo, por exemplo. O macho mais pesado adulto encontrado em natureza pesava 266 quilos, e em cativeiro eles podem chegar facilmente a 300 quilos. E antes de continuar, me diz o porquê você ainda não clicou no like. Clica no like para apoiar esse vídeo, é de graça e nos ajuda muito. Continuando. Mas por que os gorilas são tão grandes? A resposta está na evolução e no dimorfismo sexual. Quando machos e fêmeas de uma espécie apresentam diferenças significativas na aparência, chamamos isso de dimorfismo sexual. Por exemplo, em algumas aves, como pavões, os machos têm penas vistosas e coloridas, enquanto as fêmeas possuem penas mais discretas. Nos primatas, muitas vezes o dimorfismo se manifesta como diferenças de tamanho entre os gêneros feminino e masculino, onde os machos são maiores e mais pesados. Esse fenômeno é geralmente o resultado da seleção natural. Explicando de uma forma bem simples, é como se a natureza selecionasse os genes para maior desenvolvimento de tamanho para o gênero que irá liderar e tomar a frente em confrontos, indicando assim maior aptidão para sobrevivência e reprodução. No caso dos pavões, as fêmeas preferem machos com penas mais coloridas e elaboradas, pois isso sugere saúde, acesso a recursos e habilidade para escapar de predadores. No caso das hienas, as maiores e mais fortes hienas são fêmeas, e elas que lideram o grupo. No caso dos gorilas, são os machos que lutam entre si para liderar o bando e para acasalar. Os machos maiores têm corpos robustos e dentes caninos mais longos, o que é resultado da competição entre eles pelo acesso a fêmeas e a liderança. Machos maiores conseguem dominar seus rivais menores e assim eles têm mais oportunidades de se reproduzir. E com o passar das gerações, essa tendência leva ao aumento do tamanho médio dos gorilas. Óbvio, se o gorila maior e mais pesado está acasalando mais e reproduzindo mais, o gene dele está sendo reproduzido em maior escala. Consequentemente, as gerações posteriores serão maiores. Então, a próxima vez que você se impressionar com o tamanho colossal de um gorila, lembre-se de que a evolução e a seleção natural são as forças que moldam esses animais fascinantes. Vamos continuar explorando o mundo dos gorilas e descobrindo mais curiosidades sobre sua biologia, comportamento e habitat. Prepare-se para você ficar boca aberta. Você sabia que o maior gorila já registrado pesava impressionantes 390 quilos? Esse gigante era um gorila das terras baixas orientais que nasceu em cativeiro, no zoológico de São Luís.
Eu sei que nós falamos acima que os mais pesados são os gorilas das montanhas. O caso citado do gorila das terras baixas orientais de 390 quilos é porque ele vivia em cativeiro, ou seja, ele tinha pouco espaço para se locomover e comia muito além do que sua dieta permitia. Era oferecido alimento além da conta. Isso aconteceria com qualquer gorila ou outro animal que estivesse preso em um local pequeno e com oferta de alimento o dia inteiro. Se em natureza esses gigantes certamente despertam nosso espanto e curiosidade, imagine em cativeiro. Aproveita e já comenta aqui embaixo se você já teve a oportunidade de ver um gorila de perto em algum zoológico por aí. E sobre a sua força? Por que animais tão pesados conseguem ser tão habilidosos? O segredo dos gorilas está nas suas fibras musculares super desenvolvidas de primatas. Suas fibras musculares são muito mais elásticas do que a de um músculo humano, por exemplo, e mais resistentes também. E isso permite que os gorilas consigam escalar e pular com uma facilidade muito maior, mesmo sendo mais pesados. A sua alimentação à base de frutas e vegetais, complementada com proteína de insetos, também contribui para que a massa magra dos gorilas seja em maior escala do que sua gordura, dando a eles músculos bem definidos. E não se engane, gorilas em natureza que apresentam uma barriguinha redonda não estão acima do peso, eles só estão com parasitas. Segundo estudos, a variação de força de um gorila, quando comparada a um ser humano atlético mediano, pode variar bastante dependendo da subespécie e gênero, mas essa força pode ser de 4 a 14 vezes maior que a força de um ser humano do gênero masculino com 1,75 m de altura e pesando mais ou menos 75 quilos. Essa mesma pesquisa aponta que gorilas do dorso prateado conseguem levantar até 2.000 quilos, enquanto seres humanos muito bem treinados podem levantar de 400 a 500 quilos. Independente da subespécie do gênero, um gorila será mais forte do que um ser humano a maioria das vezes, e ele sempre será mais habilidoso, com maior equilíbrio e resistência. Ao explorarmos o fascinante mundo dos gorilas, é crucial nós lembrarmos que todas as subespécies enfrentam um perigo extremo hoje. Esses animais majestosos que desempenham um papel vital em seu ecossistema, que está intimamente relacionado aos seres humanos, estão lutando pela sobrevivência. A caça furtiva, a destruição do habitat, doenças e conflitos humanos contribuem para o declínio dramático das populações de gorilas. Felizmente, existem esforços de conservação em andamento que estão fazendo a diferença. Programas de reprodução em zoológicos, a Great Ape Survival Partnership e o Acordo de Gorilas são apenas alguns exemplos de iniciativas que visam proteger e preservar esses primatas incríveis. Graças a essas ações, a população de gorilas da montanha cresceu para mais de 1.000 indivíduos, pois há pouco mais de 6 anos seus números eram apenas 600. Para garantir que as gerações futuras possam testemunhar e aprender com esses gigantes, é vital apoiar e promover iniciativas de conservação. Devemos agir agora para proteger os gorilas e seus habitats e garantir a sobrevivência dessa espécie icônica, que desempenha um papel essencial na manutenção da diversidade e do equilíbrio no nosso precioso ecossistema. Fala sério, você sabia sobre essas informações? E se sabe mais alguma coisa, compartilha conosco aí nos comentários para que a gente possa aprender ainda mais sobre os majestosos gorilas. Se gostou, você já sabe, né? Deixa seu like e se inscreve em nosso canal. Aqui nós temos centenas de vídeos que vão te fazer querer maratonar todo o nosso conteúdo. Os primatas são um grupo diversificado e fascinante de animais, sobre os quais já conversamos algumas vezes aqui no canal, inclusive. Esses nossos amigos peludos incluem macacos, grandes símios, lêmures e, como você deve ter adivinhado, humanos. Com um número impressionante de mais de 500 espécies encontradas ao redor do mundo, os primatas se adaptaram a uma vasta gama de habitats e estilos de vida, desde as copas das árvores em florestas tropicais até as savanas áridas da África. No entanto, quando pensamos no primata mais imponente, apenas uma espécie vem à nossa mente, e essa, com certeza, é o gorila. E somente um primata, sem ser o ser humano, poderia derrotá-lo. Hoje, no Ordinário Selvagem, vamos conhecer os adversários e falar o porquê o gorila perderia em uma hipotética batalha. Mas antes, não se esqueça de clicar no botão do like e inscrever-se aqui no canal. Deixar o like e se inscrever é de graça e nos ajuda muito.
Para começar, vamos relembrar rapidamente as características de um gorila para podermos definir de forma coerente sua derrota contra esse outro personagem que vamos te apresentar mais adiante. Já houveram registros de gorilas em natureza pesando 266 quilos e medindo 1,96 m de altura quando totalmente eretos. Podem correr até 40 km por hora e suas fibras elásticas os permitem uma habilidade de esquiva e de subir em árvores fenomenal. Eles são nativos da África Central e Oriental e estão divididos em duas espécies, o gorila ocidental e o gorila oriental, com poucas subespécies entre elas. Você poderia pensar que essas feras devorariam qualquer presa que cruzasse seu caminho, mas na realidade os gorilas não são predadores, eles se alimentam de tudo um pouco e no que diz respeito a proteínas, os insetos são seus preferidos. Apesar de serem liderados por um macho dominante conhecido como dorso prateado ou silverback, que é responsável por proteger o grupo de possíveis ameaças. Agora que nós conhecemos tudo isso, eu tenho certeza de que você deve estar se perguntando sobre o título desse vídeo. Realmente existiria um primata capaz de derrotar um gorila dorso prateado? Bem, para responder a sua pergunta, nós estamos falando do Gigantopithecus. Então, vamos mergulhar a fundo e descobrir quem foi esse primata peculiar e muito poderoso, capaz de derrotar facilmente um gorila. O Gigantopithecus era um tipo de grande símio que viveu no que é hoje a China, Índia e Vietnã durante a época do Pleistoceno, há mais de 9 milhões de anos atrás. Para dar uma ideia, nossos ancestrais existem na Terra há apenas 6 milhões de anos. A primeira evidência do Gigantopithecus foi descoberta no início do século XX por um paleoantropólogo alemão chamado Gustav Heinrich von Koenigshout. Ao visitar uma venda popular na China em 1935, ele notou um grande molar à venda que acreditou pertencer a uma espécie de primata desconhecida. Incrível, não é? O molar era vendido como dente de dragão, mas na verdade pertencia a uma criatura que realmente existiu. Gustav Heinrich, anos depois, conduziu várias expedições ao sul da China, onde encontrou mais fósseis do Gigantopithecus, incluindo mandíbulas, dentes e alguns fragmentos cranianos. E desde então, fósseis adicionais de Gigantopithecus foram encontrados em cavernas e abrigos de rochas em todo o Sudeste Asiático, oferecendo mais percepções sobre a anatomia, comportamento e evolução desse enigmático primata. E aí descobrimos quão grande e forte eles eram. Vamos falar um pouco sobre o tamanho do Gigantopithecus. Bem, o Gigantopithecus é considerado o maior primata que já existiu, com estimativas sugerindo que ele pesava até 545 quilos e media até 3 metros de altura. No entanto, o tamanho exato do Gigantopithecus ainda é objeto de debate entre os paleoantropólogos, já que a espécie é conhecida apenas por um número limitado de espécimes fósseis. Mas com base no tamanho e formato dos dentes e mandíbulas, os cientistas estimam que o Gigantopithecus era cerca de 2 vezes o tamanho de um gorila moderno. Os dentes do Gigantopithecus eram bem grandes, como você pode ver nessa foto. Em geral, quando falamos de suas características físicas, acredita-se que o Gigantopithecus possuía um corpo robusto e fortemente musculoso, ombros largos e um peito em forma de barril. Seus braços também eram provavelmente alongados, semelhantes aos dos orangotangos modernos, permitindo que ele se movesse pela copa das árvores com facilidade. Difícil é ter árvore que aguenta esse cara, né? A maioria das representações desse King Kong na vida real é com pelos avermelhados, mas a verdade é que devido aos poucos fósseis encontrados, não sabemos com exatidão a cor do pelo do Gigantopithecus, ou o tamanho e a forma exata da sua cabeça e mãos. Especula-se que eles tivessem uma postura mais ereta, mas ainda não é uma teoria definitiva. Mas com base em comparações com os grandes símios modernos, é provável que o Gigantopithecus tivesse um cérebro relativamente pequeno para o tamanho do seu corpo, bem como um rosto largo e achatado, o que poderia dar a ele um comportamento muito mais agressivo se comparado aos gorilas modernos. Então será que ele era um primata que se alimentava de carne? Os dentes do Gigantopithecus são praticamente tudo que temos como referência, então devemos saber um pouco sobre a dieta deles, certo? Bem,
Acredita-se que o Gigantopithecus fosse onívoro, com uma dieta composta principalmente por plantas como frutas e vegetação da floresta. Os dentes do Gigantopithecus apresentam uma taxa baixa de desgaste, o que sugere uma dieta mais generalista, possivelmente incluindo a mastigação, trituração e moagem de materiais volumosos e fibrosos, como caules, raízes, bambus, gramíneas, mas provavelmente insetos também faziam parte da sua alimentação da mesma forma que fazem nas do gorila hoje em dia. Então por que esses primatas se extinguiram? A extinção do Gigantopithecus ainda não está completamente clara, mas várias teorias tentam explicá-la. Uma delas é que as mudanças climáticas levaram ao desaparecimento das fontes de alimento das quais o Gigantopithecus dependia. Com a diminuição das suas fontes de alimento, a população pode ter declinado e eventualmente se extinguido. Outra teoria sugere que a competição com outros hominídeos, como os primeiros humanos, desempenhou um papel em sua extinção. Conforme esses hominídeos se tornaram mais avançados e começaram a caçar e coletar recursos de maneira mais eficiente, eles podem ter superado os Gigantopithecus na disputa por recursos. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que o Gigantopithecus pode simplesmente não ter conseguido se adaptar às mudanças nas condições ambientais, uma vez que ocorreu a Era do Gelo do Pleistoceno. Também é possível que eles tenham enfrentado surtos de doenças que enfraqueceram suas populações. Mas de qualquer forma, é geralmente aceito que uma combinação desses fatores ambientais, biológicos e ecológicos contribuíram para o desaparecimento desse gigantesco primata. Tudo bem, mas agora eu quero saber como que o Gigantopithecus venceria um gorila. Finalmente vamos terminar com uma batalha de comparação entre o Gigantopithecus e o gorila silverback dos dias atuais. Gigantopithecus é pouco mais de 1 metro mais alto e possivelmente andava de forma mais ereta que o gorila. Eles tinham mais que o dobro do peso de um gorila. A sua força era sim maior. O gorila possivelmente seria mais habilidoso no que diz respeito a árvores. Mas no solo, o Gigantopithecus se equipararia a ele. A altura é uma grande vantagem aqui, pois ele poderia atacar por cima e teria uma visão mais ampla, colocando golpes com mais exatidão nos lados e costas do gorila. O gorila poderia se esquivar, mas ele seria pego pelas mãos enormes de um Gigantopithecus. A força de mordedura de um gorila é enorme. Como o Gigantopithecus apresenta uma dieta semelhante ao gorila, sua mordedura é semelhante, porém seus dentes são maiores e mais grossos, dando a ele mais uma vantagem. E por último, mas não menos importante, o Gigantopithecus era menos desenvolvido intelectualmente, por isso poderia ser muito mais agressivo. Lembrando que nem o Gigantopithecus nem o gorila são predadores e por isso não possuem a capacidade de raciocínio de uma emboscada, por exemplo, ou de colocar golpes e mordidas em áreas vitais por não caçar em seu dia a dia. Então a luta seria na força bruta mesmo, provavelmente longa, com ambos recuando e voltando a se confrontarem várias vezes. O gorila tem músculos poderosos que são capazes de demonstrações impressionantes de força, e ele resistiria por muito tempo. Mas o Gigantopithecus é maior, mais forte e com dentes mais poderosos, e levaria essa com base nos estudos feitos até aqui. Pode ser que em breve a humanidade encontre mais evidências fósseis que mostrem que o Gigantopithecus era lento e desengonçado, o que mudaria tudo para o gorila. Mas como isso ainda não foi encontrado, a vitória seria do Gigantopithecus. E se você tiver algum comentário ou pergunta, sinta-se à vontade para deixá-los abaixo. Me conta aqui o que mais você quer ver por aqui no canal. Não se esqueça de clicar no botão do like e se inscrever, ativar as notificações para ficar atualizado sobre os nossos vídeos. Deixe o like e se inscreva, é de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir, fui!